Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando vocês verem este vídeo. Bom, eu vim aqui comentar rapidamente o caso do PM Wesley Soares, que foi morto pelo BOPE após 3 horas e meia mais ou menos de negociação sem sucesso. É um caso bem complicado de se comentar, porque tem tanta informação saindo a respeito disso e politizada dos dois lados, que realmente fica muito difícil e eu provavelmente vou acabar falando alguma coisa errada nesse vídeo, né? Esse é aquele tipo de vídeo que não tem como você não falar alguma besteira a respeito disso tudo. Bom, em primeiro lugar, meus sentimentos para a família. Eu acho que a única conclusão inquestionável que a gente pode tirar de toda essa situação é que o Estado criou essa situação, esse mesmo sistema bota uma pressão absurda em cima de uma pessoa e o desfecho, né, justificado ou não, acaba sendo a morte dessa própria pessoa. Bom, o que de fato aconteceu em 100% de toda ocorrência é bem difícil de dizer. Eu mesmo vi várias versões diferentes, mas as que mais predominaram vão ser essas duas que eu falei e eu estou inclinado a acreditar mais nessa primeira. Parece que ele chegou em uma região central em Salvador, apesar de ser uma região central, né? Pelas imagens a gente vê que é uma localidade ali com bastante espaço, bastante aberto, parece um grande estacionamento, né? Não sei se tem praia ali. Ele estava com o rosto pintado de verde e amarelo, armado e com o traje, né, de policial. O outro cenário inicial que eu também encontrei bastante foi que aparentemente ele tinha recebido uma ordem de prender alguém e aí ele se rebelou e aí ele teve um desentendimento com seus colegas e eventualmente isso escalou, né, para toda a situação que a gente viu. Esses foram os dois começos que eu mais escutei por aí. Porém, como eu disse, eu estou mais inclinado a acreditar que o que aconteceu de verdade foi o primeiro, em que ele chega naquela localidade com a intenção, ou aparentemente com a intenção, de realizar um protesto, ou apenas chamar a atenção das pessoas. Bom, a partir de agora o vídeo vai ficar muito baseado em se isso e se aquilo, vai ter essa natureza especulativa, porque como eu disse, as informações são muito difusas a respeito disso. Então fica complicado eu bater o martelo definitivamente em relação a alguma coisa. Então tenham isso em mente caso eu cometa algum erro a respeito de alguma informação e vocês são mais do que livres para me corrigirem nos comentários. Bom, o primeiro ponto que eu acho que a gente precisa discutir é que a mídia, os liberais, o establishment de maneira geral, está tentando pintar o cara como um surtado, um maluco. Isso é bastante questionável. Eu tentei procurar laudos médicos a respeito disso. Infelizmente ou felizmente, não sei, né? Não encontrei nenhum. Se alguém aí ter acesso a algum mimante, porque daí vai ser interessante ler. E eu falo isso porque a mídia já tá taxando ele como um completo maluco. Mas eu acho que eu preciso apontar isso, né? O que constata se ele de fato estava em um estado surtado ou não, vai ser uma avaliação técnica e não puramente observacional da situação ali. Vai ser preciso rebuscar algum perfil psicológico dele do passado, alguma ocorrência recente, porque esses casos de surtos, eles geralmente são construídos ao longo do tempo, por conta de ocorrências crônicas que a pessoa vai tendo na vida e ela vai meio que se tornando um copo cheio. E aí, eventualmente, esse copo se transborda por conta de alguma ocorrência aguda e específica que empurra essa pessoa da beirada de um precipício para uma crise dessa. Eu tentei procurar esse tipo de coisa, esse tipo de informação, eu não encontrei. Se vocês souberem de alguma, me mandem, eu vou ficar feliz em ler ela. Aí, se ter necessidade, depois eu faço um outro vídeo rapidinho retratando essa parte. Mas levando isso em conta, é por causa disso que eu acho errado bater o martelo para falar que o cara estava surtado, baseado puramente no que a gente observa. É muito perigoso fazer isso e você pode estar sendo enganado ou tomando uma decisão equivocada. E pela coincidência do destino, ao longo do tempo eu já tive contato com esse tipo de paciente. Nada muito expressivo também, tá, pessoal? Não quero criar aqui com vocês uma impressão que eu sou uma mega autoridade nesse assunto, mas na interação que eu já tive com alguns desses tipos de paciente, levando em conta o estado de surto que eu consegui observar e o estado da crise do surto que eu consegui observar, realmente eu acho bastante estranho, porque novamente, pelas imagens cortadas, tremidas, de ângulos ruins que nós vemos, eu não consegui observar ali muitos dos trejeitos que uma pessoa nesse estado faz. Mas novamente, isso pode ser puramente um erro observacional meu. O que me pareceu foi que de fato ele era uma pessoa que tinha aparentemente uma missão e ele fez ali alguma premeditação em relação ao que ia acontecer ali. Parece muito que ele foi até o local ocasionar um protesto, em que ele falava coisas que são de fato muito valorosas, inclusive vão contra tudo o que o Estado fundamenta. Quando ele diz que ele não vai permitir mais que a dignidade e honra do trabalhador seja tolhida, ele fala algo mais ou menos parecido com isso. Essa frase tem implicações jusnaturais muito fortes, em que é apontado que não importa a autoridade dita da lei estatal,
Existem direitos fundamentais que possuem mais autoridade do que a autoridade que o Estado diz. Na verdade, não seria nem uma questão de uma ter mais autoridade do que a outra. É uma questão qualitativa de autoridade, pois como todo libertário que fez algum estudo adequado de ética libertária sabe, a própria lei de propriedade é uma prescritora de direito de uso exclusivo. E o direito de se usar algo exclusivamente implica em você, ou a pessoa que tem o direito, de ter autoridade a respeito daquela coisa. Então não é uma questão de quantidade de autoridade, e sim qualidade da autoridade. Se nós remetermos ao grego antigo, você vai ver que tem duas palavrinhas que significam autoridade. Você tem a palavra apotestas, e se minha pronúncia estiver errada, vocês me desculpem que meu grego é horrível, mas a palavra apotestas significa uma autoridade imposta, não legítima, geralmente fundamentada na força ou na enganação. Em contrapartida, nós temos a palavra autoritas, ou auctoritas, alguma coisa assim, de novo, desculpe pela pronúncia, que significa aquela autoridade natural, como, por exemplo, a autoridade que um filho enxerga num pai, ou a autoridade que um aprendiz vê no seu mestre, ou a própria autoridade de um contrato, em que para ele ser afirmado, onde ele pode até mesmo juspositivar leis que não são leis de verdade dentro da ética libertária, como por exemplo direitos dos animais, mas eu posso ter dentro do meu condomínio contratos que penalizam pessoas que judiam de animais, além do próprio dano em propriedade do dono daquele animal. Entretanto, note que essa juspositivação passou por um crivo jusnatural primeiramente. As pessoas concordaram em participar daquele sistema. E isso não tem problema nenhum no libertarianismo. Mas eu desviei um pouco do assunto, eu apenas quis dissecar um pouco a fala que ele diz, que independentemente do desfecho, é uma fala que carrega conceitos muito importantes e valorosos. Mas voltando à descrição do que eu acho que de fato aconteceu ali, o soldado ele proferia essas frases e dava tiros para o alto apenas. Existem jornais que falam que ele apenas deu tiros para o alto, e existem também jornais que falam que ele dava vários tiros para todas as direções. E eu particularmente encontrei vídeos apenas que ele dava tiro para o alto. Existe apenas uma exceção que eu vou comentar mais pra frente. Então parece que até aí ele era uma pessoa que tinha uma missão ou um plano em mente, onde um dos principais objetivos era chamar a atenção das pessoas. Tem gente que me falou que tem vídeos dele jogando bicicletas e cadeiras no mar como algum tipo de evidência a respeito do suposto surto que ele teve. Eu particularmente não consegui encontrar esses vídeos. Se alguém tem esses vídeos, podem me mandar, eu vou gostar de assistir. Algumas pessoas também me contaram que parece que teve uma hora que um mendigo chegou para conversar com ele, e ele conversou numa boa com o mendigo. Tentei procurar também essa imagem e não consegui encontrar. Então os vídeos que vocês conhecerem, pessoal, mandem aí pra gente saber de fato o que aconteceu. Bom, e depois de 3 horas e meia de negociações, parece que ele não estava disposto a se render. E aí existem 2 vídeos muito categóricos que mostram com certa clareza que ele de fato atirou em direção aos policiais que estavam fazendo o cerco a ele. Um desses vídeos é de trás do carro da polícia que ela estava usando como cover, que você consegue ver que ele dispara a arma em direção ao carro. Você até consegue ver o fogo no muzzle da arma, acho que é correto em português chamar de cano mesmo. Você consegue justamente ver ele redondinho por causa que ele está apontado mais ou menos para sua direção. E em outro vídeo, uma testemunha filmando mais ou menos de longe, em que ela tá relatando o que tá acontecendo. E aí o senhor uma hora fala, e ele atirou para frente agora. E aí ele lamenta logo em seguida porque os policiais do BOP atiram várias e várias vezes no rapaz. Então eu acho que a essa altura do campeonato já é bem razoável que ele de fato efetuou tiros na direção dos policiais e que isso foi o estopim para ele ser morto. Realmente uma situação muito triste, muito estranha também. Parece que logo nos primeiros tiros ele já tinha caído no chão, e mesmo assim a polícia continuou atirando várias e várias vezes. No corpo dele foram encontrados mais de 20 tiros, se eu não me engano. E aí eu fico pensando, se tudo isso foi feito para de fato dominar ele apenas, ou teve ali a intenção escondida de não deixar aquele cara sair vivo dali, justamente por conta do medo da mensagem que ele carregava e de se eventualmente ele estar vivo para comprovar que de fato ele não estava surtado.
e explicar os motivos do porquê ele fez tudo isso. Mas como eu disse, essa última parte é apenas uma impressão minha. Todo o cenário que eu montei é baseado em um monte de notícias que podem ser tendenciosas e de filmagens cortadas, muitas editadas e outras com ângulos bastante ruins, que tornam a avaliação disso tudo com qualidade bastante desafiadora. Eu não sei se vai ter uma investigação sobre isso, deveria ter, mas eu acredito que por conta da narrativa não vai ter. De uma perspectiva do establishment, ele precisa caracterizar isso tudo como um caso isolado de um maluco, porque independentemente do desfecho e se ele encontrava em ação justificada ou não, a mensagem que ele passa é de fato muito perigosa para o establishment. Tem muita gente louca para colocar um ponto final nisso tudo. De uma perspectiva da ética libertária, existem dois cenários possíveis e novamente eu chamo a atenção para vocês aqui. Existe uma grande diferença entre o ato ético justificado e a nossa capacidade de constatar que aquele ato foi ético e justificado. Então o processo empírico é sempre muito problemático, principalmente em situações assim. Então o que eu estou falando aqui vai ser puramente especulativo, mas de maneira geral temos dois cenários. O primeiro é que ele de fato não estava em uma atitude justificada. Para ser completamente sincero, é o que eu estou mais inclinado a acreditar, onde os tiros para cima e as atitudes iniciais dele de fato causaram externalidades e dano. Então a partir daquele momento ele está configurado numa ação antiética e quando ele executa o disparo na direção dos policiais, eles revidam de maneira justificada. Estou tentando resumir, eu sei que existem até algumas tecnicalidades a respeito disso, vocês podem apontar nos comentários. Eu sei que a polícia estatal ali, ela não retém nenhum tipo de autoridade, mas eles eram os primeiros respondedores dessa situação. E o rapaz, estando nesse cenário incorrendo em atitude antiética, quando ele delibera um tiro em direção aos policiais, eles revidam justificados pela ética. Esse seria o primeiro cenário, e o que eu estaria mais inclinado a concordar. Mas também existe, nessa nossa especulação, a possibilidade do soldado estar configurado em uma atitude ética, ou em um cenário específico em que ele não causou nenhum dano ou criou externalidades que de fato impactaram na alocação de recurso alheia em que as pessoas estavam dispostas a de fato cobrar por isso. Como todo libertário já sabe, a propriedade pública não é uma propriedade de verdade. No máximo nós podemos dizer que é uma propriedade difusa, pulverizada em toda a população como sua dona. Então em um primeiro momento ele chega em um local que não é uma propriedade do Estado. Nós podemos inclusive até mesmo questionar a questão dessa pulverização no nome das outras pessoas, porque tudo que foi comprado ali do espaço público foi comprado com dinheiro roubado. Então, na verdade, o pagador de imposto não deliberou em comprar aquela localidade ou alocar recursos para construí-la. Então essa localidade, ela acaba sendo caracterizada como uma anormalidade não natural de alocação de recursos provindos de roubo pelo Estado. Como não existe a justificativa ética para essa propriedade estatal, então nós podemos de maneira relativamente segura dizer que o soldado ele não estava invadindo nenhuma propriedade ali naquele momento. Eventualmente ele faz disparos para o alto. Entretanto, o tiro para o alto não é necessariamente um causador de dano ou externalidades implicantes na limitação identificada, decidida em ser processada pelo possível agredido. Seria necessário um trabalho de se encontrar a bala, dosar o dano causado e ligá-la à arma que ele disparou. Isso não é muito difícil de se fazer, além de entrevistar todos na localidade a fim de se constatar aqueles que de fato tiveram externalidades criadas. Porque, novamente, é muito diferente o bandido que cria uma externalidade apontando uma arma pra mim, falando que eu tenho a escolha de me mexer, mas que se eu me mexer ele vai atirar, e uma pessoa curiosa que delibera em assistir a situação, seja da janela do seu quarto em um prédio ou enquanto estava passando na rua. Se esses elementos forem levados em conta e essas tecnicalidades resolvidas e constatadas que não teve problema ali, até esse momento o PM se encontrava em um estado que o mesmo não realizou nenhuma atitude de cunho antiético. Então, portanto, nesse cenário específico, quando ele é cercado pela polícia, tendo seu espaço restringido e armas apontadas para ele, o mesmo se encontra em uma situação muito parecida com o de um sequestro, pois se ele pode ser constatado um inocente por conta dessas problemáticas que eu apontei, os agressores são na verdade os policiais que vieram responder à situação. Então, no momento do seu tiro, existe a possibilidade que o mesmo fez dentro de uma delimitação de autodefesa. E aí seria possível concluir, baseado na ética, que o que ocorreu ali foi de fato um assassinato. Porém, como eu disse, pessoal,
isso é pura especulação. Eu tenho a tendência a acreditar mais no primeiro cenário, como eu disse, e tem circulado por aí também, e eu não encontrei vídeo também a respeito disso, que momentos antes dele efetuar o disparo em direção ao carro da polícia, ele profere mais algumas palavras de ordem e faz uma contagem regressiva. Parece então, portanto, que ele era um homem que foi naquele lugar com uma intenção de repassar uma mensagem e estava disposto a morrer por isso. Eu não estou dizendo que eu concordo com a atitude que ele fez, eu estou apenas dizendo que essa é a impressão que eu tive quando eu honestamente dediquei tempo para estudar o caso. E como eu disse antes de toda análise, esse estudo é bastante precário porque toda a informação a respeito desse caso também é bastante precária. Outro ponto também interessante de se comentar a respeito do suposto surto não é de fato se ele estava em um processo de surto ou não, mas sim o que teria levado ele a esse estado. Algumas pessoas estão falando que toda essa situação não teve nenhum vínculo com o lockdown. Entretanto, se nós pegarmos relatos de testemunhas, amigos e até mesmo da noiva do rapaz, ele parecia ser um policial completamente contra a implementação dessas medidas nas pessoas inocentes. Em uma passagem do áudio da sua esposa, ela até comenta que ele estava em um estado de problemas psicológicos, mas na mesma fala dela, ela deixa entender, aparentemente, que essa chamada de problemas psicológicos estariam se referindo à enorme pressão em cima do rapaz e o dilema que ele estava vivendo, em que ele estava presenciando a instituição que ele confiava, que ele achava que era boa, executar ordens sem fundamento que levavam à agressão de inocentes, me levando a concluir, caso eu não veja nenhum laudo médico de fato, que essa denominação de problemas psicológicos foi utilizada mais no sentido coloquial de se referenciar a uma situação difícil, em que muitos de nós podemos nos identificar também por conta dos lockdowns. Tentem se colocar nesse cenário. Vocês são pessoas que sabem reconhecer o que é moralmente bom e você adentra um universo ou um trabalho que acredita ser uma instituição que realiza um serviço voltado para o bem, entretanto você eventualmente é comandado a realizar atrocidades com entes inocentes. Realmente uma situação muito difícil e envolvendo surto ou não, estando ético ou não, por conta de toda a problemática da situação, mesmo eu não concordando em muita coisa, parece que ele não foi um policial que ficou no "eu estou apenas fazendo o meu trabalho, agora se submeta, cidadão". Bom, como eu disse, pessoal, é um vídeo que não tem como ficar bom, um vídeo que não tem como você ficar isento de falar alguma besteira. Se eu passei alguma informação errada, se eu falei alguma coisa muito absurda, por favor me corrijam aí nos comentários. Eu tentei ser o mais honesto possível dentro da minha habilidade. Não tomem o meu posicionamento como absoluto, questionem e vão atrás das filmagens para vocês tirarem suas próprias conclusões. Desde o primeiro vídeo do canal eu sempre falo isso. Meu objetivo aqui não é fazer vocês pensarem como eu, é fazer vocês pensarem, ponto final. Bom, acho que o vídeo já tá ficando extenso, eu já tô até me repetindo em algumas coisas, então se vocês gostaram do vídeo, se é que isso é possível, assunto horrível de se comentar, mas se trouxe algo de positivo pra alguém, deixe o seu like, compartilhe os vídeos do canal e comentem bastante a sua opinião para ajudar também no engajamento. Obrigado pessoal e fiquem bem.